Será que era por isso que eu tive que esperar tanto tempo pela minha residência permanente aqui no Canadá? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lúcia, eu cheguei aqui no Canadá como estudante internacional no ano de 2019. No ano de 2021, eu apliquei para minha residência permanente por meio de uma política pública chamada TR to PR Pathway. Nós estamos no ano de 2023, agora é outubro, e até então eu aguardo pela minha residência permanente. Neste meio tempo, a minha vida obviamente deu muitas reviravoltas e a mais recente reviravolta envolve a Alemanha. Então, no vídeo de hoje eu quero conversar com você que acompanha a minha jornada no Canadá, que desde o início lá, desde 2019, no momento que eu cheguei no país, e para muita gente que está planejando, né, se o Canadá realmente vale ou não a pena, será que de fato você quer vir aqui no Canadá ou você somente quer sair do Brasil, sair da realidade que você está vivendo atualmente? Então, se você é uma dessas pessoas, se você é a quem me acompanha desde o início, ou se você é essa pessoa que está neste momento pensando em mudar aqui para o Canadá, assista esse vídeo até o final, que eu tenho algumas reflexões para trazer para você em relação à minha jornada aqui no Canadá. Muito bem, como eu falei, a minha jornada aqui no Canadá, ela começou como estudante internacional. Por vezes eu pontuei aqui no canal e também lá no nosso Instagram. Se você não nos segue, é Canadá Mais Que Um Sonho, o mesmo nome aqui do nosso canal, é lá no Instagram. Me acompanhe por lá, que eu sempre acabo postando tudo em primeira mão. O que acontece? Eu sempre comentei que eu tenho muitos arrependimentos nesta jornada. Uma delas é ter vindo como estudante internacional. Na época lá, em 2018, na verdade, não é nem 2019, 2018, quando começou essa sementinha no Canadá, quando eu vim fazer a minha primeira viagem exploratória aqui para o país, o que aconteceu, né? Você acaba se encantando com aquilo que você vê, porque a realidade fora do Brasil, ela é muito diferente, por vezes, da vida que você tem no Brasil. Então, naquela época, eu era bombeira militar. Para quem não conhece a minha história, eu era bombeira militar no Brasil e, obviamente, que a minha realidade, ela era cercada de violência. Eu vi muito da realidade do Brasil que poucas pessoas irão ver. Uma coisa é você ver nos noticiários, né? Todas aquelas notícias ruins. Outra coisa é você viver essa realidade. Então, como bombeira, muitas vezes eu estava na ambulância, ali atendendo ocorrências do SEAT, ocorrências das mais diversas naturezas, também tirando plantão como ali linheiro no caminhão dos bombeiros, apagando incêndio, muitos deles criminais, não só os incêndios causados por N razões infelizes aí do nosso dia a dia. Então, isso fazia muito parte da minha realidade no Brasil. Então, estar dentro daquele cenário me fazia muito mal, né? E eu pensava, poxa vida, e se eu tentasse uma vida fora do Brasil? E surgiram várias outras oportunidades, e naquele momento, lá em 2018, eu até pensei, né, falei assim, poxa, e se eu ver aqui pela minha descendência? Será que eu consigo, né, uma cidadania pela minha descendência? E na época, infelizmente, não era possível. Não era possível mesmo. Eu até fui atrás de vários parentes, né, perguntar, entrei em contato com assessorias e infelizmente não era possível. Só que o que acontece? Atualmente nós estamos vivendo uma outra realidade. Como assim? A pandemia nos trouxe uma outra perspectiva. Muitos países já precisavam de mão de obra anteriormente, porque a sua população está envelhecendo, mas depois da pandemia isso ficou ainda mais claro. Então esses países, eles precisam se recuperar economicamente falando. E o que é mais fácil para um país conseguir mão de obra qualificada? É aguardar as crianças se formarem por aí 20, 25 anos para conseguirem serem profissionais qualificados, ou então contratarem profissionais qualificados de outros países. O que o Canadá tem feito nos últimos anos realmente contratar profissionais qualificados de outros países. Tem inúmeras missões de recrutamento, pessoas que conseguem ofertas de trabalho aplicando nos sites oficiais de emprego, pessoas que estão aí conseguindo emigrar para o Canadá por meio dos programas de imigração que acabam visando, né, de fato, profissionais qualificados. Então, o Canadá, ele é líder nesse assunto, né, que é a imigração, é buscar profissionais qualificados pela imigração.
Na Europa não é diferente. Vários países, obviamente, eles acabam contratando mão de obra de outros países para suprir a necessidade do seu país. Então essa é uma questão muito comum atualmente. Então você agindo dessa maneira, você consegue o Work Permit, né? O visto de trabalho para muitos países, não apenas o Canadá, mas vários outros países, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, vários outros países acabam fazendo isso para justamente encontrar esses profissionais. Porém, tem alguns países que eles estão auxiliando os seus descendentes a conseguirem cidadania e, com isso, obviamente, pode ser que esses descendentes eles acabem indo para esses países para então atuar no mercado de trabalho destes países. E com a Alemanha não é diferente. Recentemente eu fiquei sabendo que mudaram algumas leis em relação à conquista da cidadania alemã. Isso foi no ano de 2021, ali logo depois da pandemia. Então, em 2021, uma lei mudou. E nesta lei eu fui contemplada. Pois é, então recentemente eu fiquei sabendo que eu conseguiria sim a cidadania alemã. O processo todo da cidadania demora 2 anos. Pois é, 2 anos. Atualmente, eu ainda estou aguardando a minha residência permanente aqui no Canadá. E para quem não sabe, a residência permanente ela é um passo antes da cidadania canadense. E qual que é a regra atualmente? Se você mora aqui no Canadá como residente temporário, que é o visto que eu tenho hoje, né, que é o status que eu tenho hoje, por que residente temporário? Porque ou você é visitante, ou você é estudante, ou você é trabalhador. Então, como eu tenho visto de trabalho aqui no Canadá, eu sou residente temporário. Por mais que eu já tenha aplicado para residência permanente, estou em vias de obter a residência permanente, certo? Então, se você mora aqui no Canadá como residente temporário, você tem lá um cálculo feito pela imigração que você consegue abater 1 ano de tempo de espera da sua cidadania canadense. Então, se porventura você conseguir a sua residência permanente do Brasil, sem nunca ter morado como residente temporário aqui no Canadá, o tempo que você precisa esperar para obter a cidadania canadense, para você aplicar para a cidadania canadense, é de 3 anos. Mas como eu já moro aqui como residente temporário, dentro da minha realidade, eu só teria que esperar por 2 anos. Ou seja, muito provavelmente eu consiga aí a cidadania alemã antes da cidadania canadense. E isso, é claro, acaba abrindo outras possibilidades, né? Você acaba vendo com outro olhar outros países, né? Que com a cidadania alemã, obviamente que a União Europeia ela acaba se tornando mais acessível. Eu realmente fiquei muito feliz em saber que eu poderia ter essa possibilidade. Se porventura acontecer algo aqui no Canadá, eu não necessariamente seja obrigada a voltar ao Brasil, mas sim outras portas na Europa podem se abrir para mim. Não que uma ou a outra seja mais interessante, e sim que é bom, é um alívio saber que há outras possibilidades além do Canadá. E qual que foi o meu intuito com esse vídeo? É justamente conversar com essas pessoas que muitas vezes usam o Canadá como um primeiro passo para outros lugares, que é uma parcela significativa das pessoas. Muitas pessoas optam o Canadá porque existe a possibilidade dela vir para cá, conseguir a cidadania, e essa cidadania canadense abre portas para outras possibilidades. Inclusive pessoas que não conseguem cidadania por descendência, que era justamente o meu caso, né? Então, muitas pessoas que não conseguem cidadania de outros países por descendência, elas acabam optando por Canadá, Estados Unidos, Austrália, para então conseguir vislumbrar por uma outra cidadania além da brasileira. Mas o inverso também acontece. Tem gente que já tem a cidadania alemã, já tem a cidadania italiana, já tem a cidadania portuguesa, cidadania de tantos outros países, que essa cidadania acaba abrindo portas para o Canadá. Por quê? Existe a possibilidade, dependendo ali do perfil da pessoa, dela conseguir um work permit, um visto de trabalho, para ela trabalhar legalmente aqui no Canadá,
porque ela já tem essa cidadania de outro país e com isso ela consegue, obviamente, se qualificar para os programas de imigração aqui do Canadá, dependendo do perfil da pessoa, e então aplicar para residência permanente e futuramente para cidadania aqui no Canadá. Então, às vezes essa pessoa já tem uma cidadania italiana, já tem cidadania portuguesa e ela está vislumbrando, né, a cidadania canadense. Então, existem os dois cenários. E querendo ou não, obviamente a gente acaba buscando o que é melhor para nós dentro daquela realidade. Então, atualmente, a minha vida no Canadá, ela é muito melhor daquela que eu imaginava que eu teria quando eu ainda estava no Brasil, né? Quando eu pensava, poxa vida, como será que é a minha vida no Canadá? Eu imaginava que eu teria qualidade de vida, eu imaginava que eu poderia ter outras perspectivas profissionais, mas eu nunca imaginei que a minha vida seria do jeito que ela é hoje. E esse, na verdade, que foi o meu objetivo com esse vídeo. Eu quero que você enxergue essa questão como talvez uma possibilidade para você também. Pesquisa aí em relação à sua família e quem sabe você não tenha direito à dupla cidadania de um outro país e que isso vá abrir uma porta para você para residência permanente aqui no Canadá. Mas aí, Lúcia, o que todo mundo quer saber é se você vai embora do Canadá, se você vai mesmo para a Alemanha, como que vai ser toda essa situação. Como eu falei para vocês, o processo para conseguir a cidadania alemã é de 2 anos. E neste momento eu ainda não tenho a cidadania canadense, né? Tem 2 anos aí para você aplicar para a cidadania canadense. Depois que eu receber a residência permanente, infelizmente eu sequer tenho a residência permanente, então ainda está processamento. Não sei quanto tempo mais vai demorar para eu conseguir a residência permanente. Só sei que depois dela tem mais 2 anos até eu conseguir a cidadania canadense. Mas quem sabe, se porventura, obviamente a gente sempre pensa, o lado pesa mais para a questão profissional. Se porventura eu conseguir uma proposta profissional muito interessante na Alemanha, por que não, né? Por que não? Eu acho que o peso de você ser cidadão em um país, ele é muito grande, principalmente pela questão dos benefícios. O simples fato de você não ter um visto temporário que tem uma data para você ir embora do país, né? Que é o que acontece com muita gente aqui no Canadá. É o que acontece com muitas pessoas que acabam saindo do Brasil buscando outras oportunidades em outros países. Então já vi muita gente ir para a Irlanda se decepcionar por não conseguir a residência permanente, sair de lá e voltar para o Brasil. Já vi muita gente para a Austrália se frustrar com os programas de imigração e voltar para o Brasil. Muita gente que foi para Portugal se frustrou com a realidade lá e voltou para o Brasil. Então eu já vi muitas histórias que deram errado e muitas histórias que deram certo. A questão é que agora eu me sinto aliviada por saber que eu tenho essa outra possibilidade me esperando se porventura em algum momento o Canadá deixar de fazer sentido para mim. Por enquanto ainda faz sentido, não estou indo embora agora, mas fico realmente feliz em saber que há uma outra porta para mim me esperando no futuro. E se você ainda não pesquisou se você tem direito à dupla cidadania, fica aí a reflexão para você realmente ir atrás disso. Pode ser que você consiga aí uma outra oportunidade, especialmente para quem sabe no futuro imigrar aqui para o Canadá, justamente por você ter dupla cidadania. Se você se interessa por esse conteúdo, pelo conteúdo da dupla cidadania, já deixa aqui nos comentários também que eu pretendo trazer mais informações sobre isso, sobre as vantagens de você conseguir migrar aqui para o Canadá se você tem dupla cidadania. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. É só você clicar no botão aqui embaixo que você estará inscrito no canal. Tem um sininho aqui embaixo, se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E se você gostou dessa notícia tanto quanto eu, que eu vou conseguir a cidadania alemã, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo e nós nos vemos no próximo. Tchau, tchau!